Fala pessoal, nessa sessão a gente vai falar sobre expressões regulares aqui no Python. E daí, só uma observação, eu vou utilizar o Visual Studio Code, eu já tenho uma pasta criada só para essa sessão e eu já estou com o arquivo da aula 1 criado aqui. Uma outra coisa é que eu vou utilizar o Code Runner, né, para executar, a gente já viu isso anteriormente, é só dar o playzinho aqui, ele vai executar este comando, executando o arquivo em que eu estou escrevendo o código aqui, beleza? Ele é muito similar ao PyCharm, você não precisa utilizar o Visual Studio Code, porque não vai fazer a mínima diferença, código é código dentro de qualquer editor que você for utilizar, então não faz a mínima diferença para você se eu utilizar o Visual Studio Code, o PyCharm ou qualquer outro editor que tiver aí. Uma outra coisa aqui é que essa sessão vai ser uma sessão bônus, né, no caso. Então a gente vai ter também um repositório à parte para essa sessão. Eu vou deixar o link aí nas aulas para você. Você pode acessar e ver tudo o que a gente está digitando aqui, beleza? Então, começando aqui, o que seria expressão regular, caso você não tenha ouvido esse termo em nenhum lugar ainda. Expressão regular é uma forma bem flexível da gente identificar a cadeia de caracteres que contenham determinado padrão dentro de uma string. Por exemplo, suponha que eu tenho um texto enorme e nesse texto, no meio dele, em vários locais, tenha e-mails, certo? Então não precisa ser um padrão, eu não preciso ter uma lista de e-mails. Eu posso ter um texto falando, olha, o e-mail do fulano e aí o e-mail da pessoa. Se eu tiver isso num texto grande e tenha vários e-mails, eu consigo utilizar expressões regulares para extrair esses e-mails de dentro desse texto e pegar só os e-mails. Uma outra coisa que eu posso fazer com expressões regulares seria validar campos. Isso é bem interessante das expressões regulares quando a gente tem alguma coisa que vem do usuário. A gente não tem controle sobre a coisa que a gente vai validar. Por exemplo, suponha que eu tenho um formulário onde o usuário me digite um CPF e no meu sistema eu tenho um padrão que eu preciso do CPF com ponto e traço, né? Que seria 3 números, 1 ponto, 3 números, 1 ponto, 3 números, 1 traço, mais 2 números. Isso é claramente um padrão. Então, a gente pode utilizar as expressões regulares para checar se o usuário digitou isso para a gente. Beleza? E outra coisa também, eu posso substituir coisa dentro de texto. Imagina que eu tenho um texto grande onde eu utilizei várias vezes a palavra olá e eu queira substituir a palavra olá para oi. Eu posso fazer isso também utilizando expressões regulares. Para utilizar expressões regulares aqui em Python, eu vou precisar utilizar o módulo re. Então, eu vou ter que falar import re, e daí eu posso utilizar qualquer coisa dentro desse módulo aqui. E daí uma informação importante. Esse módulo, ele é bem extenso. Se você observar aqui, ó, isso aqui já eu deixo aqui para você. Esse módulo, ele é bem grande, ele tem muita coisa dentro dele aqui. Então, eu recomendo fortemente que você leia a documentação aqui desse módulo, a qual eu vou deixar aqui para você. Então, vou deixar esse link aqui em cima para você saber que é a documentação do re. E também, lendo a documentação, eu encontrei esse how-to aqui, que é uma forma mais amigável deles explicarem como funcionam as expressões regulares no Python. Então, eu vou deixar esse link aqui também para você. Infelizmente, está em inglês, não encontrei em português. Mas se você quiser traduzir ou tentar ler em inglês, é bem interessante também. Então, eu vou deixar isso aqui e você vai ter isso daqui que eu estou digitando aqui também lá no GitHub aqui dessa sessão, beleza? Deixa eu não consigo fechar isso? Beleza. Então, beleza. Agora a gente já tem o módulo importado, a gente já sabe o que é expressão regular, agora só falta a gente utilizar. Nessa sessão, as únicas funções do módulo re que eu vou utilizar são find all, tem outras, mas essa função aqui vai ser suficiente para a gente brincar bastante. Tem a função search, tem a função sub e tem a função compile. Essas 3 funções aqui de cima vão ser o seguinte: find all vai encontrar todas as ocorrências da expressão do padrão que eu quero encontrar dentro do meu texto. Você vai ver aqui, já a gente vai testar isso aqui. Search vai encontrar a primeira ocorrência e me retornar falando em qual índice que ele encontrou. Na verdade, ele vai me retornar um objeto match, que a gente pode utilizar para saber em qual local ele encontrou e se realmente ele encontrou alguma coisa dentro do meu texto baseado na minha expressão regular.
E sub seria para eu substituir alguma coisa dentro do meu texto. Por exemplo, como eu te falei lá do padrão, se tiver a palavra olá, eu quero substituir para oi, eu posso fazer isso também utilizando sub. Compile seria para compilar expressões regulares. Essa função vai ser muito interessante quando você precisar reutilizar a expressão regular em alguns casos. Por exemplo, suponha que eu tenha uma expressão regular que encontre tags HTML que tenha determinada classe. Um exemplo bem bobo. Se eu tenho essa expressão regular e eu preciso reutilizar ela várias vezes no meu programa, não faz sentido eu reescrever a minha expressão regular a todo momento, até porque é difícil escrever, você vai ver que tem expressões regulares que são bem complexas, e um outro problema é performance. O Python vai compilar a expressão regular toda vez que você digitar ela. Então, dependendo do tamanho da sua expressão regular, pode ser meio ruim para o seu programa ficar recompilando várias vezes uma expressão regular. Então a gente vai começar a utilizar essas funções aqui para encontrar caracteres literais dentro de uma string qualquer. Então eu vou criar uma string aqui, só para a gente ter como exemplo, e vou colocar: este é um teste de expressões regulares. E daí, suponha que eu queira encontrar essa palavra teste dentro dessa string aqui, seja para saber se essa palavra existe, ou para substituir ela por outra palavra, ou para ver quantas vezes essa palavra teste ocorreu dentro desse texto aqui. Eu posso fazer isso utilizando uma dessas três funções. Depois a gente vai ver a forma de compilar e utilizar de dentro da expressão regular essas funções também. Então vamos fazer aqui, ó. Imagine que eu queira saber se a palavra teste está dentro do meu texto. Eu posso fazer assim, vou dar um print só para você ver, e daí aqui eu vou falar re.search e vou passar aqui dentro a minha expressão regular e também vou passar a minha string. Então eu vou falar para o Python, olha, encontra, né, search, a minha expressão regular. Sempre que eu for digitar uma expressão regular, eu vou colocar R e vou colocar dentro de aspas, assim. Então, encontra dentro da minha expressão regular a palavra teste. Aliás, encontra dentro da minha string a minha expressão regular. Então, a minha expressão regular aqui, R. Esse R aqui, já vou te dar um adendo rapidão. Esse R aqui vai evitar que a gente precise digitar muitas barras para escapar o caractere, porque em Python a gente usa a barra invertida para escapar determinado caractere. E na expressão regular a gente também utiliza a barra invertida. Então a gente vai acabar tendo que utilizar 4 barras para escapar um caractere dentro da expressão regular. Por isso a gente coloca esse R. Esse R permite que a gente utilize barra invertida, só uma, para escapar algum caractere ou para utilizar algum meta-caractere dessa maneira que foi esse S aqui. Não se preocupe com isso nesse momento, a gente vai ver isso posteriormente. Mas coloque isso na sua cabeça. Sempre que você for escrever a expressão regular, R, aspas, e aí você coloca a sua expressão regular aqui dentro. E daí, eu falei que a gente precisava mandar a nossa string, então aqui está a nossa string. Então, isso daqui vai buscar a palavra teste, literalmente, né? Isso é a palavra literal, teste, tem que estar escrito exatamente assim, nem com T maiúsculo, nem com nenhuma letra diferente do que está aqui. É teste. E aí ele vai buscar isso daqui dentro da minha string aqui. Então, executando, ele me retornou um objeto match, me falando aonde essa palavra inicia e aonde ela termina dentro da minha string. Se eu mandasse alguma coisa que não existisse, por exemplo, teste2, ele iria me retornar none aqui. E aí eu posso utilizar o if, por exemplo, para saber se essa palavra existe ou não dentro do meu texto. Beleza? E isso daqui, ele vai me retornar a primeira ocorrência que ele encontrar aqui. Então, ele encontrou aqui, ele não vai vir aqui e testar essa palavra, certo? Então, é muito interessante para a gente quando a gente quer fazer algum if, né? Eu quero fazer, olha, essa palavra existe nesse texto, eu posso mandar utilizar search para isso, que é a primeira ocorrência, ele já termina ali, beleza? Uma outra função que eu posso utilizar, que eu te falei, seria find all. Então, eu posso vir aqui e mudar essa mesmíssima expressão falando que ela vai ser find all, ou seja, encontra todas as ocorrências dessa expressão regular dentro dessa string. Então, agora ele vai buscar todas as vezes que a palavra teste ocorrer aqui, ele vai me retornar uma lista com essas palavras aqui. Então, executando, ele me retornou uma lista com teste e teste.
porque ele encontrou teste e teste aqui. Eu poderia também mandar alguma coisa que não existe dentro da minha string e ele ia me retornar uma lista vazia aqui. Então, executando, ele está me retornando uma lista vazia aqui porque não existe teste2 dentro da minha string. E a outra função que eu te falei que também é bem importante seria para substituir coisas dentro da minha string. Não suponha que eu queira pegar o teste e falar que substitui essa palavra teste para outra coisa dentro da minha string. Nesse caso em específico, eu vou ter que mandar uma coisa a mais. Porque eu tenho que falar para ele encontrar aqui a minha expressão regular para substituir para isso daqui que eu mando no segundo parâmetro e no terceiro eu mando a minha string. Então eu vou falar para ele substituir teste por ABCD, só para ficar bem claro que foi substituído aqui. Então, executando, ele encontrou a palavra teste aqui e em todos os locais que ele encontrou a palavra teste, ele substituiu para ABC, de expressões regulares, ABC aqui. E eu posso também mandar outros parâmetros aqui falando assim, count, ou seja, só troca a primeira palavra que você encontrar, não a segunda, nem a terceira, nem a quarta, assim por diante. Então, aqui ele só trocou uma. E eu posso também mandar com o padrão, que é 0, e aí ele substitui todas, beleza? Eu não preciso, quando o padrão for 0, eu não preciso mandar isso daqui. Outras coisas que eu posso mandar seria flags, que a gente vai ver a partir das próximas aulas. Então, a gente não precisa se preocupar com isso aqui agora. Uma coisa que você precisa se preocupar são letras maiúsculas e minúsculas. Teste dessa maneira aqui, ó. Deixa eu colocar para você ver aqui. Teste e teste são duas palavras diferentes aqui para a expressão regular. Então, teste com T maiúsculo, ou E maiúsculo, qualquer letra maiúscula é diferente de teste com letras minúsculas. E isso é refletido na expressão regular. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, teste com T maiúsculo, e aqui no meu texto eu tenho teste com T minúsculo, isso não vai funcionar. Então, se eu mandar ele substituir, agora ele não substitui mais. A gente tem flags e também alguns conjuntos para a gente falar de letra maiúscula e minúscula. Você não precisa se preocupar com isso agora, que a gente vai chegar lá. Mas tenha isso em mente. Quando você está trabalhando com coisas... Eita! Quando você está trabalhando com coisas literais assim dessa maneira, é interessante você colocar exatamente o que você quer achar, como eu estou fazendo aqui no caso, beleza? E por último aqui, só para a gente finalizar essa aula não ficar tão longa, a gente tem também compile. Compile seria uma forma interessante de eu reutilizar as minhas expressões regulares caso eu precise. Por exemplo, você está vendo aqui, ó, que nesse teste aqui eu repeti a expressão regular 1, 2, 3 vezes. Isso faz o Python ter que compilar essa expressão regular todas as vezes que eu utilizo ela. Se for esse caso, é mais interessante eu compilar a expressão regular e utilizar essas funções de dentro da expressão regular. Então isso ficaria dessa maneira assim, ó. Vou criar uma variável qualquer chamada de regexp igual a re.compile, e daí aqui eu posso mandar minha expressão regular, posso mandar flags também, que se eu quiser, mas a gente não vai fazer isso no momento. Então aqui eu vou falar teste, né, que seria a minha expressão regular, e daí de dentro agora do objeto da expressão regular, eu posso fazer regexp.search, por exemplo, e daí, veja bem, aqui eu não preciso enviar mais a minha expressão regular, porque ela já está aqui. Então aqui, isso daqui, essa função de dentro da expressão regular, ela começa daqui, não daqui. Isso aqui eu elimino porque eu já fiz. Então aqui seria só enviar a minha string mesmo. Então eu envio minha string no search, no find all também a mesma coisa. E eu posso também fazer o sub também do mesmo jeito. Então regexp.sub. E aí aqui eu só tenho que mandar as duas coisas aqui, ó. Para o que eu quero trocar, a minha expressão regular vai ser trocada pelo que aqui e a minha string. Então aqui ficaria assim, por exemplo, aqui eu vou colocar DEF, então vai ficar assim, DEF, e aí a minha string. Isso daqui vai funcionar exatamente da mesma maneira, com exceção de que aqui eu compilei uma vez a expressão regular e reutilizei ela. Aqui eu recompilei a expressão regular todas as vezes. Então, executando aqui, você está vendo, eu não salvei o arquivo, salvei.
Salvei sim. Ah, aqui eu não dei... Gente, aqui eu não dei print aqui, desculpa. Deixa eu dar os print aqui de volta. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui também. Fechar os parênteses. Agora sim. Então, se você observar, a gente tem exatamente a mesma coisa aqui. Ó. No primeiro, match, um objeto match aqui, né, com os mesmos dados aqui. Aqui no segundo, a gente tem uma lista com as palavras. E no terceiro, a gente só trocou o ABCD para DEF aqui para dar uma diferença mesmo aqui. Beleza? Mas a gente tem a mesma coisa aqui, certo? Eu vou deixar essa aula aqui assim para a gente não complicar muito uma aula só. E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.